Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Lucas e nesse canal você encontra conteúdos relacionados à programação e tecnologia. No vídeo de hoje vamos falar sobre o DAI, um componente fundamental para o funcionamento do seu computador. Então, sem mais delongas, chama a vinheta. Não, tá. Não consigo. Não dá, tá. Ele vai assim. O que realmente faz o seu computador funcionar? Quando você liga o seu computador, digita no teclado, abre um vídeo ou joga um game, tudo isso parece simples, mas por trás dessa simplicidade está uma máquina poderosa trabalhando o tempo todo para que isso funcione com fluidez. Essa máquina é o processador e dentro dela está o DAI, uma peça minúscula, invisível aos olhos da maioria, mas que carrega o peso de toda a computação moderna. Nesse vídeo a gente vai destrinchar o que é o DAI, como ele funciona, como ele é feito, por que ele é tão importante e onde ele aparece na sua vida, mesmo que você nunca tenha ouvido falar dele, né? E DAI não é morte, é o nome do componente mesmo. O que é uma CPU de verdade? A CPU é a sigla de Central Processing Unit, ou seja, unidade central de processamento. E é ela que executa cada comando que você dá ao computador, por menor que seja. Ela interpreta ordens, calcula e gerencia o que deve ser feito e quando deve ser feito. É a central de controle do sistema. E diferente do que muita gente pensa, a CPU não é só a peça metálica que você encaixa na placa-mãe. Aquilo é só a casca. A parte realmente viva do processador está lá dentro e é disso que a gente está falando, do DAI. O que é DAI exatamente? O DAI é um pedaço muito pequeno de silício puro, recortado e esculpido com precisão atômica. É nele que os transistores, núcleos, caches e interconexões são colocados. Tudo o que realmente faz o processador funcionar está contido no DAI. Pensa assim, se a CPU fosse uma caixa de som, o DAI seria o alto-falante. Se fosse um relógio, o DAI seria um mecanismo interno que move os ponteiros. E se fosse uma cidade, o DAI seria as ruas, os fios e os moradores. Sem ele, a CPU é só um pedaço morto de metal. O que tem dentro do DAI? Por mais incrível que pareça, dentro desse pedacinho minúsculo de silício cabem bilhões de transistores. Um transistor é como um interruptor microscópico que liga e desliga as correntes elétricas, algo essencial para qualquer operação computacional. Além dos transistores, o DAI contém núcleos, também chamados de cores, que são pequenos cérebros que processam informações em paralelo. Um chip com 4 núcleos pode fazer 4 tarefas ao mesmo tempo. Outra coisa é o cache. Uma memória ultra rápida que guarda dados que estão sendo usados no momento para acelerar o acesso. Outra coisa também são os baramentos, que são caminhos minúsculos por onde viajam informações dentro do DAI. Como um DAI é fabricado? A fabricação de um DAI é um dos processos mais avançados da engenharia moderna. Começa com o disco de silício que parece um DVD brilhante. Nele são gravados milhões de circuitos usando luz ultravioleta extrema (EUV) e máscaras fotográficas e produtos químicos. Esse processo se chama litografia. É como usar um projetor para desenhar circuitos elétricos numa superfície minúscula. Mas os detalhes são tão pequenos que um fio de cabelo cobre milhares de transistores de uma só vez. Cada wafer, vou chamar de wafer, cada wafer gera dezenas ou centenas de DAI. É só os que passam no controle de qualidade viram processadores. Os outros são descartados. Empresas como TSMC, Samsung e Intel dominam esse processo. E por isso fabricar chips hoje é uma questão de segurança estratégica para muitos países. O desafio do calor, tudo que acontece no DAI envolve corrente elétrica e isso gera calor. Quanto mais potente o processador, mais calor ele produz. Quanto menor o DAI, mais difícil de dissipar calor.
e é por isso que seu notebook contém ventoinhas, que você também deve conhecer como coolers. Processadores gamers precisam de dissipadores gigantes. Computadores de alto desempenho, como eu falei nos últimos 2 vídeos, que vai estar aparecendo aqui, usam resfriamento líquido e requerem lugares refrigerados. Se o die superaquecer, ele pode travar, perder desempenho ou até mesmo queimar. Manter a temperatura ideal é tão importante quanto o próprio funcionamento dos transistores. Chiplets são vários dies no mesmo chip. Nem todo processador hoje tem um único die. Com o tempo, a indústria descobriu que era mais eficiente construir vários dies menores e conectá-los, ao invés de um die enorme e caro. Isso se chama design com chiplets. Esse é o segredo da série Ryzen da AMD, por exemplo. Ela divide o trabalho entre vários chiplets, o que reduz custos e aumenta a flexibilidade. Por exemplo, pense numa empresa com vários setores trabalhando juntos. Ter vários chiplets é como ter um time de especialistas, cada um fazendo sua parte com eficiência, ao invés de sobrecarregar um único setor com toda a tarefa. Como o die afeta no seu dia? Mesmo que você nunca abra um computador, o die está presente em tudo que você faz com tecnologia. Você abre um aplicativo, o die responde. Manda mensagem no WhatsApp, o die processa. Vê um vídeo no YouTube, o die decodifica os dados. Usa GPS, câmera, escaneia um QR Code, tudo passa por ali. E mais do que isso, a velocidade com que o seu sistema responde, a autonomia da bateria, a temperatura do aparelho, a capacidade de multitarefa, que é basicamente você ter várias abas abertas sem o seu computador travar. Isso na programação a gente chama de threading ou multithreading. Tudo isso depende da eficiência do die. E no mundo profissional, em computadores de uso profissional, como servidores, data centers, estações de trabalho e supercomputadores, que está aparecendo no vídeo aqui, onde eu falo sobre eles, o die também é protagonista. Ele é usado em servidores de nuvem, como Google Drive, Netflix e AWS, redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, sistemas bancários, transações, bolsas de valores, simulações científicas, como prever o clima ou estudar comportamento de partículas atômicas. Ou seja, o die está em literalmente tudo que depende do processamento moderno. Com o passar dos anos, os dies ficam mais densos, com mais transistores e com uma capacidade maior, mas estamos nos aproximando de limites físicos, onde não dá mais para escolher os transistores sem efeitos colaterais. Por isso, o futuro pode envolver empilhamento de dies, chips 3D para usar o espaço vertical. Também a gente pode estar falando de arquiteturas híbridas, misturando núcleos de diferentes potências, como nos processadores da Apple. Computação quântica, onde os dies poderiam usar qubits em vez de transistores. Uma revolução que ainda está em construção e também tem um vídeo falando sobre computadores quânticos. Curiosidades e comparações finais. O processador que levou o homem à Lua tinha o equivalente a 2.000 transistores. Um smartphone moderno tem mais de 15 bilhões de transistores dentro do seu die. Se os transistores de um chip fossem do tamanho de grãos de arroz, o die teria o tamanho do campo de um futebol, para você ter ideia. E tudo isso você carrega no seu bolso. Então, quando você pegar o seu celular para mandar uma mensagem, fale assim: obrigado, die, por esse momento. Conclusão: o die da CPU é uma das peças mais pequenas, discretas e silenciosas do mundo moderno, e também uma das mais poderosas. Ele processa, calcula, organiza, conecta e torna possível praticamente tudo que usamos, de celulares a carros, de videogames e satélites. Mesmo invisível, o die está no centro da revolução digital. Sem ele, nada disso existiria. Então, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comente se você tiver alguma curiosidade, se você nunca ouviu falar no die, se você nunca ouviu falar nessa peça fundamental para os computadores. Comenta aqui que eu vou querer estar muito lendo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou!